Oi, pessoal, tudo bem? Começando mais um Seta em Debate. E nesse Seta em Debate, o número 2, né, nossa segunda edição, a gente vai debater sobre os cortes no orçamento, né, no orçamento público voltados para a educação e como que isso impacta a educação antirracista no Brasil. Para discutir esse tema, a gente vai convidar hoje a Andressa Pelanda, que é coordenadora geral da campanha nacional pelo direito à educação, uma das organizações que estão, né, por trás do SETA, né, que faz parte. Vamos conversar com o Alexandro em educação, história, política e sociedade, né? Como a gente viu essa semana, os cortes de verbas do governo, anunciado, né, na última terça-feira, totalizou o valor de mais de 3 bilhões. E a área de educação foi a que teve depois do Ministério do Trabalho, que teve o maior número, a maior baixa orçamentária, né? Mais de 739 milhões, quase 740 milhões nessa baixa orçamentária. E a área de proteção também, promoção dos direitos dos povos indígenas, parte do Ministério da Justiça e Segurança Pública, também teve um grande veto. Enfim, várias ações voltadas também para a população quilombola, para a fiscalização de terras indígenas, para a proteção de povos indígenas, também tiveram altos cortes. Bem, para debater tudo isso e os reflexos disso também no campo da educação voltado para essas populações, a gente convida agora o Alexandre e a Andressa. Deixa eu só ver se eles já estão aqui para a gente fazer o nosso debate. Caso vocês queiram também mandar perguntas, enfim, podem mandar aqui na caixinha que a gente vai conversando. Acho que o Alexandre já está aqui. E a Andressa, o pessoal da campanha já está online. Acho que sim. Oi, Alexandro. Oi, tudo bom? Boa tarde para todo mundo. Boa tarde, muito obrigada por ter aceito o convite, né? Eu sei que você é uma pessoa realmente que tem uma agenda, é muita coisa, faz muita coisa, então eu fico muito grata pela possibilidade de conversar contigo sobre esse tema que é tão importante. Obrigado vocês pelo convite. É importante mesmo para a nossa agenda do presente e do futuro a gente falar disso. Pronto, muito obrigada. Acho que a Andressa chegou aqui. Deixa eu falar aqui com a Andressa. Acabei convidando, acho que a página da campanha. Perdão, Andressa, era no seu, né? Andressa, tu conseguiu? Será que tá tudo ok? Aí. Olá, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada. Oi, Não estou Tudo bem, tudo bem. Alessandro? Ai, tudo muito bem, obrigada, Andressa? gente. Prazer te rever. Prazer rever vocês. Ai, prazer também. Mesmo que virtual, né? As coisas tão duras. É o que tá rolando, né? Com essa Omicron, a gente tava achando que tava agora um pouco mais estabilizado, mas voltou tudo, né? Tá bem intenso. Que é uma pauta, inclusive, que afeta, é um debate, né, Andressa, do campo da educação, que a gente também tem que ter, como é que isso Uhum. reflete, né, nessa volta às aulas, enfim, no impacto também para as famílias e tudo isso. Inclusive orçamentário. Mas, pensando nisso tudo que está acontecendo, e já contextualizei o pessoal sobre os cortes dessa semana, eu vou fazer aqui uma primeira pergunta para vocês sobre esse histórico de cortes na educação, né? Entre 2014 e 2018, o orçamento do Ministério da Educação foi reduzido em 6%. Em 2019, foi mantido essa mesma porcentagem. Em 2020, foi o menor orçamento, né? 2020 não. Em 2020, o orçamento do MEC foi o menor desde 2011, né? Que foram 12 bilhões a menos que em 2019. E o valor ficou praticamente mantido em 2021. Só que agora, essa semana, a gente também vê esse alto corte, essa baixa. Aí vem minha pergunta para vocês. Sabemos que há essa falta de investimento na educação pública, e que aprofunda também as desigualdades brasileiras. Isso posto, a gente queria saber e escutar de vocês como que essa falta de investimento se materializa na escola, né? E como essa falta de investimento impacta ou pode impactar as vidas desses jovens, adolescentes, crianças, adolescentes e jovens, né? Tanto na escolarização, pensando em jovens negros, e aí tem toda essa diversidade do que é a gente, comunidades negras, e também
indígenas, né? Quais são os impactos? Essa perguntinha é bem simples para começar, coisa simples. Fique à vontade, viu? Quem quiser começar. Quer começar, Bom, Alessandro? Vai lá. acho que é super importante a gente lembrar, né, que a educação brasileira, a educação pública brasileira, ela tem um histórico de subfinanciamento, né? Às vezes a gente cai na ingenuidade de pensar que houve um momento áureo da nossa história, que a gente teve todo o recurso financeiro necessário para promover qualidade na educação. Não é exatamente essa a nossa história. A nossa história é uma história de subfinanciamento, uma história de luta para ampliar os recursos, uma luta que foi protagonizada por diferentes atores da sociedade civil e também por parte da classe política mais progressista, né? A campanha nacional pelo direito à educação tem um papel decisivo nessa disputa pelo orçamento da educação desde que ela foi criada. Então, queria pontuar isso. Nós sempre tivemos um problema de subfinanciamento na educação. Agora, desde o golpe de 2016, com a aprovação do teto de gastos, né, que é uma medida de restrição do investimento social que a gente vem vivenciando, e com a reorientação das políticas educacionais para uma lógica ultraliberal, o investimento em educação ficou mais comprometido, sim. Então é importante a gente sublinhar que a gente vinha de um histórico de subfinanciamento, mas que desde 2016 nós vivemos uma inclinação mais severa dos cortes de políticas sociais, dentre as quais a educação se materializa. E os impactos disso para os sistemas educacionais são brutais. Eles vão desde, por exemplo, a capacidade, né, da gente oferecer uma carreira justa e digna para os professores e professoras, né? Se a gente não tem financiamento substantivo da educação, a melhoria das condições de trabalho e carreira dos professores fica comprometida. A gente também compromete a infraestrutura física das escolas, né? A gente sabe que a infraestrutura física das escolas públicas brasileiras está muito aquém do que seria desejável. E quando a gente pensa em toda essa aceleração da adoção de tecnologias que a pandemia trouxe, o retrato da nossa infraestrutura escolar fica ainda mais dramático, porque se pede que as escolas tenham conectividade, se pede que a gente invista em metodologias de ensino híbrido, mas as condições estruturais das nossas escolas não respondem a esse desafio. Isso também o impacto de corte de gastos também a gente enxerga aí. E a gente enxerga o impacto do corte de gastos naquilo que é a substância mais preciosa do trabalho pedagógico da escola, que é o conjunto de condições dadas aos estudantes para eles frequentarem as aulas, né? Então é importante que a gente lembre que quando a gente reduz o investimento na escola, a gente está reduzindo a nossa capacidade de oferecer condições objetivas de funcionamento da escola para que ela atenda bem todo mundo. A gente ainda tem um percentual elevado de escolas brasileiras, por exemplo, que não tem banheiro dentro do prédio, que não tem água encanada, em que o sinal de internet não chega. E isso, gente, é reflexo de uma restrição de investimentos em educação. Eu quero até sublinhar, porque agora, nessa semana, né, por uma pressão da sociedade civil, por uma pressão do Congresso Nacional, o governo federal, o Poder Executivo, sinalizou que vai cumprir a lei do piso no seu reajuste. Isso é o mínimo que se esperava, tá? Então é importante que a gente também não se engane com certas medidas que parecem mudar a direção do governo, mas que no fim e ao cabo, não mudaram a direção do governo. Nós estamos no governo que mais retirou recursos de educação da história da redemocratização. Então é preciso estar claro isso, para a gente não se perder na disputa que a gente tem que fazer. Vou passar aqui para a Andressa. Alessandro, perdão, só o retorno, Andressa. Eu acho que eu estou fechando aqui o microfone quando o Alessandro fala, para não dar. Eu acho que o seu está dando retorno. Então. Oi, tá me ouvindo? Tô, mas quando a gente falar, se puder, só fechar o microfone, porque acho que está dando duplicidade no. Mas agora é seu momento. Agora é seu O momento. problema é que eu não sei fazer isso. Mas tudo bem.
Ninguém. Por isso que eu saí, desculpa, gente, o cachorro que participar da conversa. Então, na verdade, muito de acordo, né, claro, com o professor Alexandro, a situação do financiamento da educação do Brasil nunca foi ideal, né? A gente, em 2014, aprovou o custo aluno-qualidade no Plano Nacional de Educação, né, com a ideia de pautar 10% do PIB para a educação, né, nas jornadas de junho teve essa pauta muito forte, ela foi calculada a partir do custo aluno-qualidade, que justamente tentava aproximar, né, ainda tenta, o Brasil a patamares de investimento adequado para a educação em todas as etapas e modalidades. Mas ele não foi implementado e agora, na aprovação do Fundo para a Educação Básica em 2020, o Fundeb, de forma permanente, com o custo aluno qualidade, a gente pretende pressionar, né, para que ele de fato seja implementado. A Direitos Valem Mais, Nós Cortes Sociais, que é uma coalizão que a campanha integra e várias outras organizações da sociedade civil, liderada pela plataforma Desca, tem atuado com incidência no orçamento público, né, na lei orçamentária, e ano passado uma pesquisa, né, uma nota técnica que a coalizão fez com o intuito de propor emendas para o orçamento, mostrou que, com estudos da Fineduc, a Associação de Pesquisa em Financiamento da Educação, que de 2015 a 2022, ou seja, logo ali na véspera da emenda do teto de gastos, que o professor Alexandre citou, que foram os primeiros cortes recentes, né, para a área da educação, a gente teve uma redução de 47% no orçamento da educação, né? Então, o corte é grotesco. E para esse ano, a gente fez uma incidência para ter um piso mínimo emergencial, né? Então, um valor mínimo, né, para oferecer o mínimo de dignidade ali, cumprir o piso, enfim, ter algumas condições e capacidades para que a gente possa superar, né, essa crise que a gente está vivendo. Nesse piso, a gente calculou que precisava de 196 bilhões de reais para a área da educação. E aí, o primeiro corte, na verdade, que a gente pode dizer, que não foi um corte porque nem chegou aos 197 bilhões que a gente propôs, até 196, foi no próprio Congresso, né? A lei orçamentária para a área da educação, ela aprovou já 134,7 bilhões, ou seja, 61 a menos, né, bilhões de reais do que a gente necessitava para ser o mínimo. Então, o Congresso Nacional tem tido um peso muito grande também nesse sentido de falta de orçamento para a área da educação. E aí o corte de agora foi exatamente esse veto, né, da presidência de 800 milhões quase de reais para a área. Então, na verdade, a gente está 63 bilhões de reais a menos para chegar nisso. E aí, como o professor já falou, isso impacta especialmente nos profissionais da educação, né, que é o maior peso para o financiamento da educação, mas as questões de acesso, permanência e qualidade, né, que são um tripé, são totalmente prejudicados. A gente tem uma exclusão escolar enorme por conta da pandemia, a gente tem dificuldade de merenda, transporte, programas de permanência no ensino superior, né, e qualidade, aí vem todos os insumos, né, desde a infraestrutura até a formação inicial continuada, a carreira dos profissionais. E a gente sabe que as populações, as cidades, né, as regiões metropolitanas com maior concentração de população negra, periférica, né, as populações quilombolas, indígenas, são aquelas que são mais afetadas historicamente. A desigualdade social e educacional caminham muito juntas, né? Então, uma falta de investimento na educação vai afetar muito mais diretamente essas populações, com recorte de gênero também muito forte, né? A gente sabe disso. Era justamente isso, não, perfeito, que eu ia perguntar, a próxima pergunta, nesse sentido desse corte orçamentário, como é que impacta também essa falta de estrutura escolar, né, nas regiões periféricas, enfim. Não só periféricas, mas aqui também sempre trazendo essa lógica do contexto indígena, que eu acho que é muito específico e a gente precisa também ampliar esse debate, né, onde já se há tanta falta em visibilidade, dificuldade de acesso, território, tudo isso, e pensando sobre isso. Então, a minha pergunta para vocês isso tudo também contribui para uma evasão, como você bem trouxe, né?
né, Andressa? Mas como que essa relação orçamentária de fato se materializa nesse cotidiano escolar? Né? Como é que, traduzindo para quem está assistindo a gente, como é que a pessoa pode entender? Olha, vocês já trouxeram um pouco, mas a falta desse orçamento vai impactar dessa forma na vida do estudante, dessa forma na vida do professor, dessa forma, enfim, na vida da comunidade como um todo e das famílias também que estão aí, né, que fazem parte da comunidade escolar também. Eu acho que talvez a gente possa pensar naquilo que a gente pode chamar de disponibilidade das coisas que a escola precisa para funcionar bem. Então, eu vou dar um exemplo bem prático, tá? A gente tem uma medida que nós chamamos de módulo docente na escola. O que é um módulo docente? É o número de professores, gestores que eu preciso ter para uma escola funcionar adequadamente. Então, tem que ter X professores de história, X de geografia, X professores de ciências e tal. Se eu faço uma restrição orçamentária no campo da educação, as secretarias de educação vão começar a trabalhar numa perspectiva de economizar recurso com a composição de módulo de professor. Então, ao invés dela manter um módulo pleno dos professores, o número total de professores para que ela funcionar bem, para aquela escola funcionar bem, a secretaria vai contratar menos professores. E aí isso impacta de ter ou não ter aula daquela disciplina, né? Então, isso é um modo como o impacto de uma restrição de recursos chega no dia a dia do estudante da escola. Um outro processo, quando as escolas precisam realizar reformas de pequeno porte, reformas de médio porte. Em geral, a gente faz uma transferência de recursos para a escola e a equipe gestora realiza aqui aquela pequena reforma, que é a troca de uma torneira, o conserto da fechadura da porta, a troca do vidro, que são questões de qualidade muito objetivas ali no dia a dia da escola. Quando eu restringo o investimento em educação, esse recurso que é repassado às escolas para que elas façam esse investimento na manutenção cotidiana, ele diminui drasticamente. Então, aquilo que a escola faz de zeladoria vai ficando cada vez mais difícil de ser feito. E aí a gente vai tendo um espaço escolar cada vez de menos qualidade, cada vez mais comprometido. E um outro ponto tem a ver com o vetor de equidade. A história do Estado brasileiro não é uma história de priorizar o enfrentamento das desigualdades. Pelo contrário, o Estado brasileiro funciona, sobretudo, para manter desigualdades, né? Então, quando eu tenho uma restrição de recurso, as políticas que promovem a equidade são as primeiras a perder dinheiro. Então, você olha no orçamento das secretarias de educação e procura lá qual é o dinheiro disponível para realizar ações de formação continuada em torno da Lei 10.639 ou da Lei 11.645. Esse é o primeiro dinheiro que some do orçamento. Precisa economizar, então vamos cortar onde? Vamos cortar aqui. Porque são ações que não são priorizadas historicamente pelo sistema. Então, quando falta dinheiro, é de lá que eu tiro, né? Justamente o campo que a gente precisa enfrentar com mais prioridade. Então, é importante a gente entender que quando a gente restringe recurso, a gente obriga o gestor a fazer priorização. Ele vai selecionar com o que é que ele vai gastar o recurso que tem, porque ele tem menos recurso do que ele precisa. E aí, estas escolhas costumam ser escolhas no Brasil que não enfrentam desigualdades. Então, eu estou dizendo o seguinte, quando tem mais dinheiro, algumas ações de equidade começam a aparecer no orçamento. Quando tem menos dinheiro, essas ações vão desaparecendo. E isso, gente, é perverso, porque isso acaba produzindo mais desigualdade. Não é que assim, tirou uma política de equidade e vai ficar neutra a situação. Não! Quando não tem política de equidade, significa que está aumentando a desigualdade. Não é soma zero. Então, eu tenho acompanhado aqui na região da Grande São Paulo essa curva de investimento na implementação da Lei 10.639, por exemplo, que é uma ação de equidade muito importante, e é isso, você vai diminuindo o investimento nessa pauta sob a justificativa que tem menos dinheiro disponível. Então, esse é um outro modo como a gente pode ver o impacto da restrição orçamentária no dia a dia das escolas e das redes. Maravilha.
o custo aluno-qualidade, ele prevê 4 dimensões, né, da qualidade na educação na escola, objetivas, assim, de insumos, né? Então, uma é estrutura e funcionamento, então, biblioteca com acervo compatível, sala de aula com equipamento, banheiro, saneamento básico, água potável, laboratório de ciências, enfim. O eixo de trabalhadoras e trabalhadores da educação, né? Então, como o professor Alexandre já falou, formação inicial, continuada, e aí a inicial e a continuada depende das universidades, então o investimento não é só para a educação básica, precisa para o ensino superior também, né? Quando a gente está falando de qualidade na educação básica. É, carreira, valorização, o piso entra aí de novo. O terceira dimensão é a gestão democrática, né? Então, orçamento para a gente poder ter sala de grêmio escolar para participação das juventudes, materiais para poder fazer assembleias, debates coletivos, espaço amplo para poder caber, né, essas assembleias. Quadra coberta faz parte disso, às vezes é o único lugar que dá para caber todo mundo da escola, e aí está chovendo, não vai ter gestão democrática, como assim, né? E aí, a última dimensão de acesso e permanência, né, que passa por toda a parte de acessibilidade física, rampa, sala multimídia, piso antiderrapante, sinalização, também a questão da permanência, os refeitórios, para armazenamento, conservação, manuseio, preparação, né, da alimentação escolar, enfim. Então, nessas 4 dimensões, quando a gente olha para as escolas quilombolas, para as escolas indígenas, para as escolas do campo, para as escolas de educação de jovens e adultos, que também tem uma concentração maior de população negra e periférica, né, também no Brasil, a gente vê que são as escolas que têm pior, né, os indicadores dessas dimensões, né? E aí, como o professor falou, também são nessas escolas que a gente vê o corte de recurso, tanto que uma das primeiras ações do governo Temer, antes até do teto de gastos, quando ele começou a desconstruir políticas, né, e cortar recursos da educação, desconstruir políticas educacionais, foi o fechamento do programa Brasil Alfabetizado, que era o programa de alfabetização de jovens e adultos que financiava boa parte da política de educação de jovens e adultos no Brasil. E aí, por que se escolhe descontinuar um programa de jovens e adultos? E aí a gente entra naquele mito, né? Educação, investimento ou gasto, né? Se prefere investir naquilo que, no senso comum das elites brancas, né, se pensa que é o investimento para o futuro do país, e aí se coloca de lado, se marginaliza mais ainda um monte de populações e, por exemplo, os jovens e adultos que não estão alfabetizados. Para que a gente vai investir nisso? Se é melhor investir na primeira infância, focalizado, que vai ter um futuro melhor, né, nos centros do Brasil. Então, a gente reproduz a lógica da desigualdade quando tem essas escolhas orçamentárias, né? E aí, campo, EJA, quilombola, indígena, são as modalidades, né, da educação que geralmente ficam colocadas de lado e que são as primeiras a serem cortadas do orçamento. Ops, perfeito. Estou tentando convidar aqui o Alexandre para voltar. Mandei o convite, Alexandre. Se não conseguir, me manda o convite que eu aceito aqui. Tá, o pedido. Tô te mandando o convite, vou mandar aqui de novo. Não tá conseguindo aceitar. Manda para mim o pedido, Alexandra, para ver se a gente consegue te adicionar. Deixa eu botar aqui de novo. Eu achei muito interessante, Andressa, o que você trouxe também sobre a questão, né, de pensar essa perspectiva da juventude. Você falou de grêmios, enfim, e a gente está falando sobre o quê? Mobilização, sobre, né, participação política também da juventude, incidência. E a gente sabe que em 2016 teve aquele momento de protagonismo da juventude em defesa da educação pública, da ocupação das escolas. Que bom, a Alessandra conseguiu. Estava aqui falando da próxima pergunta, que se conecta muito ao que a Andressa falou, sobre a juventude, e que teve em 2016, enfim, aquela ação de protagonismo da juventude pela ocupação das escolas. E aí eu queria escutar de vocês também, são duas coisas.
que é que vocês avaliam de avanços de lá para cá, tá? Em relação a isso, e como também contribuir para que nesse debate do orçamento público os jovens também se mobilizem e fiquem por dentro dessa pauta, para também ser uma demanda, uma pauta que eles estejam ali à frente, né? Uma pauta fortalecida nos movimentos estudantis, que posso falar também desse combate à falta de investimento na educação. Eu acho que a gente precisa. Eu tenho tentado alimentar uma postura assim crítico-esperançosa desde 2016. Para ser franco, eu não acho que a gente avançou muito quando a gente olha para as ações que dependem da coordenação do governo federal. Eu acho que a gente retrocedeu em termos de abertura democrática, retrocedeu em termos de priorização da política educacional. Eu acho que nós vivemos o autoritarismo líquido nesse momento. É uma definição que o professor Serrano cunhou e que eu assino embaixo. Nós vivemos um autoritarismo líquido sob uma aparência democrática. A gente tem vivido a corrosão da democracia. Isso impacta os ganhos que as jornadas de 2016 poderiam gerar para a política educacional nacional. Agora, a gente tem experiências locais interessantes acontecendo. Determinados governos de orientação mais progressista têm conseguido trazer as juventudes, os estudantes, as comunidades escolares para pensar junto política educacional e fazer uma gestão mais próxima daquilo que a Constituição prevê, que é a gestão democrática da escola pública, né? Então, quando a gente pega o governo do Rio Grande do Norte, o governo do Maranhão, são sinais de possibilidades de navegar num sentido progressista, mesmo num cenário muito retrógrado. Então, eu pediria para a gente olhar para experiências como essa. Agora, é muito importante isso que você traz da participação efetiva das juventudes nos processos decisórios de política educacional, assim como a gente fala da participação das crianças e adolescentes. Mas eu queria destacar a questão das juventudes, porque você lembrou o protagonismo dos jovens, né? Quando a gente viveu a truculência da imposição da reforma do ensino médio, e a gente ganhou ali no finalzinho do nosso período mais saudável de democracia, nós conquistamos o Estatuto da Juventude, e ele é um instrumento fundamental para a gente mover essa pauta da participação das juventudes nas políticas públicas. E a gente precisa fazer o Estatuto ganhar vida. A gente precisa, por exemplo, agora que os estados caminham para a implementação da reforma do ensino médio, a gente não pode permitir que a implementação dessa reforma seja feita para os estudantes, ela tem que ser feita com os estudantes, tensionando os limites da reforma no sentido de torná-la de fato uma reforma que garanta direitos e não uma reforma que retire direitos. Se a gente não organizar o modo de implementação para que as juventudes sejam partícipes ativas disso, na tomada de decisões, na priorização de ações, o que a gente vai viver é um simulacro de política educacional, porque, na verdade, é uma política de mercado que compromete direitos. Então, eu chamo a atenção para essa nossa força enquanto sociedade civil, na organização coletiva das nossas juventudes, na participação política das nossas juventudes, que são sujeitos do direito humano à educação. Muito também na mesma linha do professor Alexandro, acho que a gente precisa pensar a gestão democrática dentro, né, e fora da escola. Tem um desafio importantíssimo da gestão democrática dentro da escola, que os estudantes mostraram, né, nas ocupações de 2015, 2016, em que eles verbalizaram, né, e trouxeram à superfície três principais elementos, né? Um primeiro de serem ouvidos, né? De uma educação dialógica, uma educação nova, que fosse contextualizada, né? Um segundo desafio era a relação dos profissionais da educação, né? Eles fizeram um movimento muito forte de levantar a bandeira da valorização dos profissionais, né? Tanto que houve uma solidariedade muito grande, né, dos professores com os estudantes e vice-versa. E, em terceiro lugar, a questão da qualidade material, né, física das escolas. Eles falaram sobre banheiro sem papel higiênico, falta de saneamento, falta de estrutura para esportes.
outros tipos também de estruturas que trouxessem essa reflexão do currículo, né? Então, eles estavam querendo um currículo novo contextualizado e que tivesse infraestrutura para essa implementação. E é justamente o que a reforma do ensino médio faz ao contrário, né? Então, ela reduz o currículo, ela simplifica, né? Ela precariza, ela torna uma educação pobre para pobres, né? Porque a gente sabe que as escolas privadas de elite não vão reduzir o currículo, elas vão adaptar, etc., mas elas vão muito além do que está previsto ali. Na reforma do ensino médio, não vão contratar professor que não seja bem formado, né? Então a gente vê esse apartheid aí, né? Essa desigualdade mais profunda a partir da reforma do ensino médio, e além disso ela traz caminhos formativos que não podem ser implementados em todas as escolas porque ela não vem junto com investimento em infraestrutura, né? Então caminhos formativos de ciências, por exemplo, que exigem laboratórios, exigem toda uma estrutura. Quais escolas do Brasil têm laboratório? Né? Quais escolas do Brasil têm estrutura para oferecer isso? E aí a gente vê de novo aquelas escolas que têm menos infraestrutura, que já são as que têm menor investimento, que já são as que têm maior dificuldade de oferecer educação de qualidade, que vão ficar para trás de novo nesse cenário, né? Então a reforma do ensino médio ela vem justamente nessa contramão. Então aí a gente vê que não houve um avanço nesse sentido, né? E muito menos no sentido da gestão democrática para fora da escola, né? Foi uma política construída sem ser construída junto com os estudantes, sem ser construída junto com a comunidade escolar, né? Então muito de cima para baixo. E a gente sabe quem é que está em cima, né? Que não presta atenção justamente e não tem esse interesse de redução, né? E de combate às desigualdades e de justiça social. Então, acho que essa questão da reforma do ensino médio, ela também pode ser sobreposta também à questão de discussão da Base Nacional Comum Curricular. Também foi uma reforma curricular feita de cima para baixo, com pouca participação. Tem professor e estudante que até hoje não sabe direito o que é isso, porque não fez parte da construção. Teve toda uma discussão sobre excluir o debate sobre gênero e orientação sexual da base curricular, né? E aí isso é um dos temas que era caríssimo para os estudantes na ocupação das escolas, né? A questão de suas identidades, as questões de sua inclusão, né? De uma educação inclusiva que olha para essa questão, que debate essa questão, que combate as discriminações, né? Então, isso não está centrado na Base Nacional Comum Curricular, que é muito mais conteudista, né? E aí, como o professor Alexandre falou, a gente tem casos muito interessantes, né, no Brasil, a gente não pode generalizar. A gente, ano passado, fez um trabalho de diálogo muito forte com estudantes, especialmente da região amazônica, né, e aí no Maranhão, como o professor Alexandre citou, a gente tem promoção por parte da gestão de processos de voto, de eleição de grêmios, de gestão democrática nas escolas. Eles têm um calendário sobre isso no ano, e é uma parceria entre a Secretaria de Educação com a Secretaria de Juventude, o que também é muito importante, né, pensando também no Estatuto da Juventude, que olha para a educação também como esse espaço transversal de trazer uma discussão que vai muito além dos muros da escola, né? Então, isso também foi algo que, quando a gente conheceu, a gente ficou muito feliz de ver, e a Secretaria de Juventude abraçou muito o nosso trabalho ali de dialogar com os grêmios escolares. Então, os jovens trouxeram em 2015, 2016 essa perspectiva de um currículo novo, de valorização, de investimento. Quando a gente falou com eles sobre o curso de qualidade, eles falaram: nossa, já existe, já é lei, né? Por que não está na minha escola? Que é a pergunta que todo mundo quer responder, né? Por que não está na minha escola? Mas depende da mudança estrutural e institucional, né? Só a vontade dos jovens é muita coisa, mas não é suficiente para a gente conseguir, de fato, ver uma realidade de mudança de gestão democrática, de protagonismo juvenil nas escolas. Então, é preciso que as gestões também se conscientizem e realizem ações com priorização disso, né? Senão a gente vê essa reprodução das mesmas desigualdades, né? E dos mesmos olhares autoritários que vão totalmente na contramão desse processo de gestão democrática. Nossa, perfeito. Eu queria até, só assim, continuidade a essa pergunta, mas conectando, enfim, com o tema como um todo, eu queria escutar de vocês uma perspectiva mais para a população, digamos
assim, população indígena, como é que vocês veem essa especificidade desse corte e desses diálogos, tanto da relação do diálogo com os estudantes, um cenário, assim, um panorama dessa perspectiva do orçamento no impacto na população indígena, né? E aí podem falar sobre tudo, assim, que vocês avaliam. Olha, sobre essa questão, primeiro vou pedir licença, né? Eu não faço parte, né, dos povos originários do Brasil, né? Sou parente de parente, mas para mim está muito nítido que nós estamos vivendo um processo mais amplo de genocídio intencional dos povos originários do Brasil. Não é só na política educacional. As autorizações para a invasão de terras indígenas, para a exploração de recursos naturais que estão guardados em terras indígenas, a entrada ostensiva sob o signo da religião, de gente dentro das aldeias e comunidades indígenas para destruir laços, para praticar o epistemicídio cultural, isso tem sido intensificado de maneira muito ostensiva nos últimos anos, né? Basta a gente pensar a relação da ministra da Mulher e Direitos Humanos com essa pauta para a gente entender qual é o sentido de políticas indígenas no atual governo federal. E por que é importante falar disso? Porque o projeto educacional que contempla as diferenças, né, que acredita que a sociedade das diferenças é a sociedade democrática, ele precisa de um ambiente institucional democrático para acontecer. E nós não temos isso hoje. Então, as políticas educacionais para os povos indígenas, elas têm sido restritas no atual governo. Elas já não eram, assim, digamos, extremamente contempladas em momentos anteriores. Mas agora a gente tem vivido, de fato, uma destruição de alguns marcos importantes das políticas de educação indígena e uma restrição ainda maior da visibilidade, da presença dos povos indígenas no debate educacional brasileiro. Não só da presença física, mas das pautas, né, que os povos indígenas trazem para a educação. Isso é perverso duas vezes, porque os povos indígenas têm muito a nos ensinar sobre educação, a partir de suas práticas, a partir de sua história, a partir da constituição de seus modos de sociabilidade, e nós perdemos quando nós, através de um modelo colonial de política educacional, através de um modelo genocida de política educacional, nós praticamos mais uma vez genocídio. Genocídio do ponto de vista explícito, né, a vida material dessas pessoas, mas também genocídio na sua face de epistemicídio, né, essa destruição dos patrimônios culturais, dos modos de sociabilidade de vida dos povos indígenas. De novo, eu estou reconhecendo aqui que este não é o meu lugar de fala, mas eu quero sinalizar que eu sou um aliado. Eita, gente, caiu todo mundo. Caiu todo mundo na live. Peraí. Vamos chamar o pessoal. Aqui. A Andressa tá voltando. Deixa eu ver o Alessandro. Caiu todo mundo? Fui eu que caí? Já não sei. Ah, oi. Não. Eu só troquei de conta, agora eu tô na conta da campanha. Ai, obrigado, Andressa. Que bom, que aí já vai mobilizando também. Eu tava aqui, meu Deus. Você quer seguindo enquanto eu tento aqui? Sim, vou seguindo. Acho que também deixar claro, né, o que o professor Alexandre falou também, não sou indígena nem dos povos indígenas. Eu nasci em Manaus, tenho alguma proximidade territorial, mas só. Mas dentro das pesquisas sobre financiamento da educação, a gente fez, né, no debate sobre o custo aluno-qualidade, historicamente, uma série de oficinas, né? Isso é uma das forças do curso Aluno Qualidade, é que ele foi construído com, né, todos os grupos que compõem essa diversidade aqui no Brasil, tanto de etapas e modalidades da educação, e teve várias oficinas, né, com populações indígenas para discutir a qualidade na educação indígena. E a partir dessa discussão, a gente construiu, né, todo o modelo de custo aluno qualidade, e no Fundeb existe o que se chama de fatores de ponderação. Então, a gente considera o valor dedicado por aluno por ano
para os anos iniciais do ensino fundamental como um. Então, digamos, se a gente investe R$ 100 por mês para os anos iniciais do ensino fundamental urbano, significa que, por exemplo, para a educação indígena, que tem fator de ponderação 1,5, a gente vai investir R$ 150, né? Então, para a educação indígena. E aí, esses fatores de ponderação, eles são feitos para balizar as diferenças entre financiamento que são necessárias para cada uma das etapas e modalidades. Por exemplo, a educação infantil, ela exige mais investimentos porque as turmas têm que ser menores, a gente precisa de uma série de insumos dentro da escola que são necessários especificamente para a educação infantil, berços, enfim. E aí acaba encarecendo. O mesmo caso é para a educação indígena e educação quilombola, educação no campo, educação integral, né, que tem necessidades diversas na educação. E aí, o fator de ponderação que a gente defende para a educação quilombola e para a educação indígena é um fator de ponderação de 1,5, né, então, em relação à base. E hoje, o valor que é investido pelo Fundeb é de 1,2. Né? A discussão desses fatores de ponderação, ela vem na regulamentação do Fundeb, né, que é o Fundo para a Educação Básica. Ela deveria já ter sido aprovada. A gente não teve tempo de discutir isso com a profundidade que exige, né? Então, a própria campanha, as outras organizações que estão aliadas conosco por esse financiamento adequado da educação, a gente teve um acordo que era preciso adiar essa discussão para que ela fosse discutida com a qualidade e a ênfase que ela merece, né? Senão a gente poderia ter deturpações grandes nesse financiamento e perder, né, todo um processo de luta que veio até aqui. Então, hoje a gente ainda está com 1,2, mas a gente defende que tenha um aumento desse fator de ponderação para essas modalidades da educação. E aí, isso é uma discussão que também vai vir com a regulamentação do custo aluno-qualidade no Sistema Nacional de Educação, que é diretamente vinculado ao Fundo para a Educação Básica, né? Para vocês terem ideia, o valor base, né, para ensino fundamental anos iniciais, que é esse fator 1, né, de ponderação, para o custo aluno-qualidade, ele é de R$ 553 por mês, né? Então, seria uma mensalidade disso para a gente ter um mínimo de qualidade na educação. Pensando no que é a média do custo aluno-qualidade é de 672, né? Então, os valores que vão aí quando você aumenta um pouquinho para a educação infantil, quando você aumenta também para as modalidades que necessitam de mais recursos. E hoje, o valor médio que é investido é de 389 por mês. Então, entre 389 e 672, que é a média, a gente está muito ainda distante do que a gente deveria. É claro, o Fundeb ainda não está, né, toda a complementação da União implementada ainda. A gente tem até 2026 para chegar nos 23% de complementação do governo federal ao fundo. Ele está indo progressivamente. Então, a gente ainda está distante por isso também. Mas, mesmo nos 23%, a gente não chega no parâmetro do curso aluno-qualidade. Por isso que ele precisa ser regulamentado e com um olhar específico para as populações quilombolas, indígenas, e também de educação de jovens e adultos, enfim. E aí, por fim, já que a gente está falando de Fundeb e regulamentação, existe uma vitória muito grande, né, que foi muito conquistada pelo movimento negro no Fundeb, que foi um percentual de um valor de complementação ser dedicado às escolas que estão em territórios com maioria de população negra, quilombola e indígena, né, que faz parte do SINAEB, que é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, que também precisa ser regulamentado. Então, por meio do aumento do valor aluno, dos fatores de ponderação, com a regulamentação do custo aluno-qualidade, com a regulamentação do SINAEB, que também foi postergada, e com o piso, acho que são os caminhos que a gente tem para melhorar, né, e de fato chegar a um financiamento de qualidade e adequado aí para as populações, a gente está falando da população indígena, mas para também as populações quilombolas e também nas escolas de maioria de população negra. Ai, que ótimo que você trouxe esse exemplo,
Porque justamente assim, aqui já também, né, a gente encaminhando a última pergunta, daqui a pouco já dá 1 hora, mas sobre exemplos diretos, concretos, materiais de um planejamento, né, de um investimento em educação pública. Né? A gente poder trazer também aqui, né, bons exemplos e como pode melhorar a qualidade da educação esse investimento, né? Considerando, lógico, as especificidades também, né, indígenas, quilombolas, enfim, como um todo. Mas vocês poderiam trazer esses bons exemplos de investimento em educação e como que esse orçamento pode ser pensado para ações positivas, já exemplificando, por favor? Eu destacaria que quando a gente fala em investir em qualidade de educação, tem um investimento estrito sensu, né, localizado na política educacional, mas a gente não pode esquecer que as políticas sociais, elas se interseccionam. Por que eu estou falando isso? Porque o combate à miséria e à extrema vulnerabilidade social, a rigor, não é um investimento educacional. Mas quando eu combato a miséria e a extrema vulnerabilidade social, eu gero impactos profundos na qualidade da educação. Por que eu estou dizendo isso? Porque existe um certo modo de fazer o debate sobre financiamento de educação que quer isolar a área de educação da política econômica, da política de assistência social, da política de saúde, como se as escolas funcionassem etéreas, assim, numa cápsula separada da sociedade. Gente, nós estamos com esse padrão de desemprego nessa sociedade. Nós estamos com essa quantidade enorme de pessoas passando fome e morando na rua. Será que isso não gera impactos profundos na qualidade da oferta educativa? É claro que isso gera impactos profundos. Estou falando isso para dizer de políticas que não são necessariamente de educação, mas que ao investir nelas eu gero impactos em educação, como por exemplo o Bolsa Família. O Bolsa Família, no seu desenho original, ele é um dos programas que mais impactou acesso, permanência e conclusão da educação básica. E, a rigor, não é uma política de educação. Mas como eu estou mexendo nos padrões de desigualdade estrutural da sociedade, eu consigo gerar impactos no sistema educacional. Então, eu estou chamando a nossa atenção para exemplos de política intersetorial que podem fazer com que o investimento em educação chegue mais longe. Então, quando eu cuido de lógicas intersetoriais, o recurso que eu ponho em educação é potencializado, porque eu tenho os impactos das outras políticas nesse desenho, né? Então, não dá para a gente falar em aumentar a qualidade da educação só com investimento exclusivo em educação. A gente tem que pensar em redução da pobreza, em emprego, em moradia, em saúde. Então, desse ponto de vista, o que eu queria trazer como exemplo é mais essa lógica intersetorial que, durante os governos mais progressistas, sempre esteve presente em política educacional, ajudando a gente a pensar o fenômeno educacional em correlação com os outros fenômenos. Então, isso é muito importante. E o outro exemplo que eu queria trazer é esse processo de democratização do investimento em educação, chamando as escolas como protagonistas do gasto público em educação. Existe uma certa visão muito disseminada de que as escolas são incapazes de tomar boas decisões por si só. Então, que é melhor eu centralizar tudo na Secretaria da Educação, porque a escola não sabe fazer. E eu penso que a gente precisa lembrar que são as escolas que conhecem seus territórios, suas comunidades, seus estudantes, são as escolas que sabem o que acontece ali no cotidiano. Então, quanto mais, quando eu vejo, o que as evidências científicas mostram? Quando a gente desloca o recurso para a escola e deixa a escola tomar decisões sobre como investir, ela chega mais perto das necessidades da sua comunidade. Ela alcança os problemas que são específicos daquele contexto, daquela conjuntura. Então, um outro sinal que eu daria é, vamos cada vez mais lançar para a escola o recurso para ela realizar ações que ela conhece que geram impacto no seu cotidiano. Mas tem um detalhe, eu tenho que deslocar o recurso para a escola, mas eu também tenho que deslocar os instrumentos para a escola fazer a gestão desse recurso. Muitas vezes a escola não consegue fazer a gestão desse recurso porque a equipe gestora está tão comprometida com tantas outras coisas que essa gestão do recurso que chega na escola não é feita da melhor maneira possível. Então, tem
Ceará, acho que tem um modelo interessante, que ele tem um assistente financeiro nas escolas estaduais que apoia o diretor de escola nesse processo de uso dos recursos que chegam ali. Então, esse deslocamento do recurso em direção à escola, à base do sistema educacional, é um grande sinal de promoção de melhoria da qualidade do gasto. Difícil falar depois da professora Alexandra. Mas vamos lá, deixa eu ver se eu não me repito também. É, eu achei bárbaro, né, a relação com o Bolsa Família, porque inclusive preparando, né, as informações para a live de hoje, eu resgatei um estudo que a gente fez, lançou no final de 2020, que chama Educação e Desigualdades, e que a gente fez em parceria com o Centro de Estudos sobre Desigualdade e Desenvolvimento da Universidade Federal Fluminense e com o Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ceará, o SEDECA Ceará, que a gente olhou para a relação entre o investimento ou o desinvestimento em educação e o quanto isso impacta na redução ou no aumento da desigualdade, né, dependendo se é investimento ou desinvestimento. Então, a gente olhou para o período 2001-2015, que foi um período que cresceu o investimento em educação, e a gente olhou para o período 2015 2020, né, ali, 19, foi o último ano, que foi quando teve essa queda brutal aí de investimento em educação, e qual a relação disso com a desigualdade social, né, com a renda, e com o índice de Gini, que é o índice justamente que olha para, mede um pouco essa desigualdade de renda. E o resultado é que o efeito do investimento em educação, nesse período de 2001 a 2015, ele extrapolou os ganhos com a própria educação, né? Ele impactou na redução da desigualdade. E aí um dos exemplos é o próprio Bolsa Família, né? Então, o professor Alexandre falou quanto o Bolsa Família ajudou a educação e vice-versa, né? Quanto o investimento em educação ajuda na redução da desigualdade e precisa ter essa ponte. E o estudo também mostrou que o efeito do investimento em educação para a redução das desigualdades de renda foi impactado de forma maior nos 40% mais pobres da população. Então, ele também tem um efeito redistributivo para aquela população que mais precisa, né? Então, um estudo assim, né? Claro que foi feito com várias econometrias lá do pessoal economista lá da UF, um salve para eles, foi um trabalho riquíssimo e que mostrou justamente essa relação, né, entre educação e redução das desigualdades, numa complementação aí com o que o professor falou. Essa questão da gestão democrática, também, só vou concordar que é primordial, né? Nunca a gente vai conseguir tirar a lei do papel, né? A gente fala muito sobre isso, que a gente tem uma ótima legislação no Brasil, a gente fez parte de um estudo chamado Right to Education Index, que é um índice do direito à educação, que compara vários indicadores de educação em vários países, né? Aí no aspecto da acessibilidade, da adaptabilidade, da aceitabilidade, da governança. E o Brasil, em relação aos 20 outros países que estavam no estudo em 2019, a gente vai lançar um novo agora em 2021, ele foi o país que melhor ficou em índice de governança, né, que significa legislação, né, ter estrutura de governança para essa educação. Em relação a países que têm indicadores enormes de educação no mundo, né? E aí a gente chegou à conclusão de que, de fato, o Brasil tem uma legislação, né, assim, comparadamente a nível internacional, muito boa para a educação. A gente já sabia a nível de Brasil, mas comparando, né? Só que a gente tem muita dificuldade de tirar essa legislação do papel, né? O próprio piso do magistério. A gente tem a lei do piso, né, que foi aprovada em 2008, a gente foi para o STF para garantir que ela fosse cumprida, porque os governadores foram contra. Né? Agora a gente está nessa situação um pouco complicada de novo, né? Que já tem prefeito dizendo agora que depois dessa aprovação dos 33% que não vai cumprir, né? Que não tem como cumprir porque falta redistribuição de recurso. A gente foi para o STF reiterou a lei do piso, é o básico do básico, né?
E a gente ainda tem quase metade de estados e municípios que não cumprem com a lei do piso integralmente, que não é só o valor, né, do piso, é a progressão de carreira, são as horas dedicadas fora da sala de aula para preparar a aula, enfim, tem outros parâmetros da legislação, que é o básico do básico, né? Então, essa implementação da lei também precisa acontecer, né? Às vezes a gente fica muito dedicado em construir mais legislação de qualidade, mas a gente precisa se dedicar também a essa implementação, né? E invariavelmente passa pela gestão democrática, né? É uma pergunta que eu tenho me feito há muito tempo, porque a gente lutou tanto pelo Plano Nacional de Educação, lutou tanto por tanta legislação, né, que precisava mesmo ser aprovada, e agora a gente chega no 7º ano de vigência, 8º ano de vigência do Plano Nacional de Educação, com ele praticamente não cumprido, porque não tem orçamento adequado, porque não tem priorização e porque ele não é apropriado pela gestão, né? Gestão aí pensando num todo, num sentido amplo, né? Pelas escolas, pelos profissionais da educação, enfim. Então, a gente precisa muito reforçar a gestão democrática, né? E transformar essa estrutura. Senão a gente não vai conseguir tirar as nossas leis, nossas ideias, né? Tudo do papel, que são ideias de muitas pessoas, né? O Plano Nacional de Educação foi construído com muita gestão democrática, com debate gigantesco em conferências, no Congresso Nacional, enfim. Mas é isso, precisa ir além, não adianta. Então, para voltar para a pergunta da Midian, acho que indicadores, né, de bons exemplos são aqueles lugares que cumprem com o piso, são aqueles lugares que enfrentam o desafio da gestão democrática, não é de um dia para outro que isso se resolve, né? É um processo lento, mas profundo, né? Se ele quer ser estrutural, mas que se dedicam a esse trabalho de gestão democrática e que, de fato, investem em políticas intersetoriais. Então, quando você vai olhar para esses 3 elementos, eu acho que você vai achar exemplos aí no Brasil que buscam isso. Nossa, gente, muito obrigada, assim, que aula, né? Nossa, um aulão, assim, incrível. Agradecer muito, assim, vocês também são parte do SETA, né? E eu acho que a gente tem esse grande desafio também de traduzir a comunicação, também desse desafio de traduzir o impacto, né, desse debate do orçamento público para a educação, mas não só pensando na educação, mas pensando de forma intersetorial, como bem trouxe também vocês. E agradecer. A gente está encerrando, chegando a nossa 1 hora de live. Agradecer todo mundo que ficou aqui participando conosco. Informar que vai ficar salvo essa live aqui. A gente também vai postar ela depois com legenda, tradução, no canal do YouTube da gente. E é isso. Agradecer muito. Pedir, por favor, que compartilhem essa live para outras pessoas assistirem. E agradecer vocês que estão aí na frente, né, desse debate tão importante, dessa luta que é a educação, a promoção da educação antirracista no Brasil. Tá bom? Muito obrigada. Obrigado. Eu que agradeço, gente. Uma oportunidade incrível de dialogar com vocês. E nessa agenda aí, para mim é uma honra estar do lado da campanha. Eu acho que a campanha é a grande organização de liderança nesse debate do financiamento há muito tempo. Andressa, parabéns pelo trabalho que a campanha faz, trabalho corajoso, às vezes duro, mas muito importante para nós. Eu que agradeço, gente. Eu estou aprendendo muito nesse projeto e eu acho que essa junção de esforços de todas as organizações que fazem parte vai dar um caldo muito bom. Valeu, gente. Um beijo, gente. Obrigada para quem assistiu. Tchau, tchau.